A agricultura avança a passos largos, trazendo novos desafios que exigem soluções mais eficientes e sustentáveis. E é nesse cenário que surge a Lynx, com um portfólio de bioinsumos de alta performance. A Lynx permite um aumento da produtividade, favorece a microbiota do solo, reduz o impacto ambiental e melhora a sua rentabilidade. Estamos comprometidos com um futuro onde a agricultura é mais produtiva e sustentável. Com Lynx e Orion você terá uma agricultura mais regenerativa, segura, sustentável e produtiva. Tenha bactérias vivas e viáveis no sulco do plantio e atinja novos patamares de produtividade. Olá, sou Rodrigo Landia, diretor de marketing e novos negócios da Orion. Muito obrigado por estarem conosco nesta live. E como vocês acabam de ver, acabamos de lançar a marca Lynx. Nossa marca de bioinsumos que será responsável por entregar o melhor portfólio do mercado. Agora com a Lynx, a gente posiciona a Orion num tripé de alta performance, onde entregamos com nossos equipamentos a melhor tecnologia de aplicação no sulco de plantio, o melhor portfólio de bioinsumos e a base fundamental do tripé, o conhecimento. Com o conhecimento, a gente consegue garantir máxima eficiência na aplicação. E com o conhecimento, a gente não simplesmente entrega aplicações de alta performance. O conhecimento é base de tudo. E por isso que a gente faz estas lives, para poder compartilhar conhecimento não somente da técnica de aplicação, mas sim da agricultura regenerativa como um todo e de uma agricultura segura, sustentável e produtiva. Dentro da Orion temos um lema que é: quem não sabe dividir não merece ter. E é por isso que temos essa iniciativa de termos lives todo mês compartilhando conhecimento para levarmos uma agricultura cada vez melhor. E desta vez o assunto da live é plantabilidade. Ninguém melhor do que o professor Dr. Paulo Arbex para trazer esse conteúdo, conhecimento e experiências. O professor Paulo Arbex, ele é professor doutor, pesquisador da Unesp de Botucatu, fundador e líder do Grupo de Plantio Direto, o GPD, que é um grupo renomado, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil, justamente neste assunto tão importante que é a plantabilidade. Professor, fique à vontade. Muito obrigado novamente por estar conosco. É com você. Bom, muito obrigado, Rodrigo. É um prazer aqui estar falando com vocês. E vamos falar de plantabilidade, né? Que eu costumo falar que o segredo das altas produtividades está na plantabilidade. Então, a gente compartilhar conhecimento sobre isso é muito bacana, né? Fazendo uma breve apresentação aqui, eu sou o professor Paulo Arbex, da Unesp de Botucatu, e a gente tem um programa chamado Inspeção Periódica de Semeadoras, que é o IPS, onde a gente está rodando o Brasil inteiro para falar de plantabilidade, e esse projeto é muito bacana, porque afinal de contas faz a gente ser reconhecido no Brasil inteiro, né? Nós estamos fazendo treinamento no Brasil inteiro, então todos os dados que vocês conseguirem captar daqui foram feitos em propriedades rurais, isso que é o mais bacana, né? Bom, a pergunta que vem é assim, será que a plantabilidade é importante, né? Eu lembro quando eu fui fazer uma entrevista para esse Agro em Foco, a jornalista foi muito feliz que ela foi lá e escreveu isso aqui, ó. Vou até colocar maior para vocês verem, né? A relevância da plantabilidade no agronegócio. Ela disse assim, ó, que a plantabilidade é fator decisivo na lucratividade das cooperativas, sustentabilidade do agronegócio e da cadeia em seu entorno, desenvolvimento econômico do país e até mesmo na erradicação da fome do planeta. Então, quer dizer, quem cuida da plantabilidade como a gente, como vocês aí da Orion, a gente tem uma função muito legal que nós estamos ajudando a diminuir a fome do planeta. E isso é muito bacana. Eu gostei demais dessa entrevista aqui, né? E quando a gente fala de plantabilidade, qual que é o sinônimo para mim de plantabilidade? Plantabilidade tem a ver com avaliação. O que é isso, professor? Avaliação. Se eu não avaliar, eu fico no achismo, né? Então, dá um exemplo mais real, professor. É assim, ó.
se eu chegar e falar, como é que foi a sua roça de soja na safra passada? Você virar para mim e falar assim, professor, foi boa, ou foi mais ou menos. Para mim, não disse muita coisa. Agora, olha a diferença, ó, o que é a avaliação? Eu viro e falo, e aí, seu João, como é que foi a sua roça de soja no ano passado? O senhor vira para mim e fala assim, professor, eu semeei 15 sementes por metro, chegamos no final com 13 sementes por metro, com coeficiente de variação de 28,8% e eu colhi 74 sacas por hectare. Aí você fez a avaliação, parece que você fez a foto para mim, entendeu? Então, cada vez mais a gente tem que avaliar, a gente tem que ver como é que ficou. Isso é o sinônimo da plantabilidade, tá? Em plena era das tecnologias, o que eu falo? Eu gosto dessa frase, né? O professor Zanon usa, do Dr. Edward, que eu acho demais, né? Eu sigo muito isso. Que em Deus nós acreditamos, no resto me tragam dados, né? Isso é o que é a pesquisa aplicada, né? Então, eu tenho que ter dados. Eu tenho que ter dados para poder comprovar se realmente aquela tecnologia serve ou se aquela tecnologia não serve para mim. E isso, por isso que eu faço pesquisa e eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui comprovando coisas que a plantabilidade pode aumentar a sua produtividade, tá? Com dados, eu consigo tomar decisões baseadas, né, em fatos, em verídicos, em dados científicos. Eu consigo aumentar a eficiência e produtividade. Eu consigo possibilitar até a redução de custos, né? Então, eu sei o quanto que eu estou gastando, eu estou avaliando e eu estou vendo como é que está a minha roça do começo até o final. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. Eu brinco até aqui, né? Que eu falo assim, que sem dados é a mesma coisa que eu pisar num campo minado. Por isso que eu falo que é o achismo, né? Eu não sei onde onde eu vou parar. Então, a gente vai lá e pode plantar de qualquer jeito. E não é isso que a gente quer, né? Não é. Nenhum produtor, ele vai lá e faz a semeadura para chegar e colher mal, tá? Todos querem o sucesso da produtividade aí final, tá? Quer ver um exemplo, do que eu estou falando? Vamos dizer assim, quanto que nós deixamos de ganhar, ou seja, eu não estou falando de perdas aqui, né? Se eu falar de perdas, vai falar assim, mas eu estou perdendo. Vamos ver quanto que a gente está deixando de ganhar. E por que eu faço essa conta? Porque assim, na colheita, a gente sempre faz. Eu vejo lá, eu coleto os grãos que ficaram no chão e eu sei quanto que eu estou perdendo. E no plantio? A gente faz isso? Dificilmente, né? O plantio meu, qual que é a avaliação de plantio? Meu plantio foi bom, mais ou menos, ou ruim? É essa avaliação que a gente faz, tá certo? E quer ver, só para os senhores terem uma ideia, para parar para fazer uma conta, né? Eu, como engenheiro, eu tenho que fazer conta, tá certo? Então, vamos dizer que eu tenha uma falha por metro. O que você acha dessa falha aí? Você acha que essa falha é real? Né? Eu gosto de fazer essa pergunta porque tem gente que fala, não, professor, aqui a gente não erra nada. É difícil. Tá certo? Pode acontecer, mas é difícil. Eu vou ter falha, eu vou ter alguma falha lá no campo. E pelas andanças nossas, pelas viagens, eu posso garantir para os senhores, é muito mais do que uma falha por metro. Tá certo? Mas vamos dizer por baixo uma falha por metro. Aqui a gente planta de 50. Põe aí o espaçamento que você planta, né? Se for de 45, se for de 60. Aqui a gente planta de 50. Se eu tenho 10 mil metros quadrados num hectare e eu planto de 50, é a mesma coisa que eu tivesse 20 mil metros lineares, certo? Se eu tenho uma falha por metro, é só chegar e pegar e ver se eu tenho 20 mil metros lineares, eu tenho 20 mil falhas por hectare, tá? Conta simples. Professor, isso aí não é nada. Em vez de 380 mil plantas, eu chego com 360 mil. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que é 20 falhas por hectare. 20 mil falhas por hectare, cada planta de soja ela vai produzir mais ou menos 20 gramas de grãos, né? Na média. Tem variedade que produz mais e tem variedade que produz menos. Mas, na média, vai produzir 20 gramas de grãos. Se eu tenho 20 mil falhas, isso aí, turma, corresponde a 400 quilos. 400 quilos são 6 sacas e meia por hectare, né? Repito, de uma falha
Eu numa falha por hectare. Se eu tiver 2 falhas, nós estamos falando de 13 sacas e por aí vai, tá? Ah, professor, por que acontecem essas falhas? Por falta de vácuo, por excesso de vácuo, por trepidação da máquina, por excesso de velocidade, tudo isso aí que a gente vai ver, tá certo? Mas vamos lá, continua a conta, ó. Se eu estou perdendo 6,5 sacas por hectare, o mercado futuro está falando aí de um preço de soja a R$120 a saca, nós estamos falando de R$780 por hectare que eu estou deixando no chão, tá? Só de fazer um plantio não caprichado. Bom, uma plantadeira média ela vai plantar por volta de 1.000 hectares. Então, se eu colocar 1.000 hectares vezes 780, nós estamos falando de 780 mil hectares. 780 mil reais, tá? Por safra. Olha aí, ó. Você já fez essa conta, tá? E eu sei o que você está pensando. Vocês estão falando assim, ó, professor, mas a conta não é matemática, assim, porque a soja tem compensação, tá? Conforme a revisão bibliográfica que a gente fez e dados da Embrapa Soja, a soja ela compensa até 20%. Tudo bem. Então, se ela compensa 20%, vamos tirar 20% disso, continua R$624 mil que eu estou perdendo, né? Então, a perda é significante. Mais uma vez, a perda significativa, que nós estamos falando de uma falha a cada metro, que no campo tem muito mais do que isso, né? É onde está ficando meu lucro, tá certo? Olha aí, ó. Então a gente já viu que a plantabilidade é importante e a gente já viu o quanto que eu posso estar deixando de ganhar por causa de fazer um plantio, mais ou menos, tá? Tem vários exemplos, vamos a alguns. Uma das coisas que nós do GPD fazemos é revisão de máquinas, né? A gente vai lá e faz um checklist na máquina e olha que dica legal que eu vou dar para os senhores, né? Uma das coisas que a gente faz, isso aqui custa R$300, ó, é um manômetro e um pedaço de mangote, né? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. R$300, eu vou lá e meço o vácuo de linha por linha. Por que a gente faz isso? Porque quando eu compro a plantadeira nova, ela vai lá e ela pode, teoricamente, ela está distribuindo o mesmo vácuo para todas as linhas. Depois que começa a gastar, como é que fica? Tá certo? Quer ver outro exemplo bacana? Esse aqui do lado, ó, esse outro vídeo. Então, a gente plantando com uma semeadora mecânica, né? Olha aí, você já viu quantos eu escolhi o disco errado? Olha quanta falha eu vou ter com a escolha de um disco incorreto, né? E assim, quando a gente, para quem não tem conhecimento sobre semeadura, quando a gente fala, eu tenho que escolher o disco correto, parece que é óbvio, né? Se as sementes fossem todas iguais. Só que a semente não é igual. Então eu tenho que ter um disco que ela atenda à média daquele formato de semente, tá certo? Por isso que a mecânica às vezes tem alguns gargalos aí que a gente tem que vencer, tá? Bom, vamos conhecer a plantadeira. Já vimos que a plantabilidade é importante, já vimos quanto que a gente está perdendo. Vamos conhecer agora a máquina. Eu costumo falar que a máquina é um sistema industrial, ou seja, é igual a nossa equipe, é igual uma empresa, né? É igual uma indústria. Cada seção, cada pessoa tem que fazer a sua função. Se uma delas faz errado, compromete o resto da equipe inteira, tá? Olha o que eu estou falando. O que o disco de corte tem que fazer? O disco de corte tem que cortar a palha, né? Ah, professor, o que tem de diferente nisso? Tem gente que vai lá e quer sulcar com o disco de corte, né? E o disco de corte não foi feito para isso. O disco de corte tem que cortar a palha. Se ele não cortar a palha, o que vai acontecer? Vai sobrar a bucha lá para trás, tá certo? Então, o disco de corte é o primeiro, ele tem que fazer o serviço dele. Senão, o negócio vem para o sulcador. Quem que tem que sulcar? É aqui como a gente está vendo o sulcador, que ele vai sulcar, dosar e depositar o adubo, né? Então, a gente tem dois tipos, o disco duplo, desse jeitinho que vocês estão vendo, ou a botinha, o facão, né? Que é esse outro jeito que vocês estão vendo aqui. Esses dois tipos de sulcadores, o que eles fazem? Né? Eles fazem todo o trabalho de sulcação, dosagem e deposição de adubo, né? Para quem tem, para as máquinas que tem adubo na plantadeira. Tem máquina que faz só semente, mas a maioria das máquinas faz adubo, né? Deposita o adubo na plantadeira. Então a gente tem que saber colocar, tá? Esse adubo.
Depois nós vamos para o coração da máquina. Quem é o coração da máquina? O dosador. E nós temos dosadores excelentes no mercado, né? Tudo que tem de dosador, eu gosto de perguntar assim quando eu tô falando com o pessoal, né? Eu falo assim, vocês acham que nós temos dosador bom no mercado? Aí quem responde que não, eu falo assim, então não tem dosador bom no mundo, porque todos os melhores dosadores que a gente tem no mundo tem aqui no Brasil, né? Agora vamos lá, será que está regulado corretamente? O que a gente às vezes ouve aí, né? Eu vou jogar 2 sementes a mais para poder chegar numa quantidade de semente recomendada. É isso que não pode. Eu tenho que fazer uma dosagem conforme a população que eu desejo, tá? Aí vamos lá. Vamos chegando para o final da máquina, nós vamos para a roda limitadora, né? A roda que regula a profundidade da semente. Importantíssimo. Nós vamos falar aqui um capítulo só sobre profundidade de semente. Por que é importante, professor? Eu devo manter a uniformidade de profundidade de semente. Se tiver uma semente em cada profundidade, tá claro que elas vão emergir uma diferente, em tempo diferente uma da outra. Essa que está mais em cima, ela vai sair primeiro, e essa que está mais enterrada, ela vai sair depois. Essa que saiu depois, como a que saiu primeiro, ela começa a receber luz, tem água, tem nutrientes, ela vai crescendo. Essa que saiu depois vai dar uma planta dominada, né? Então ela vai ser dominada pela do lado. E isso é muito ruim em termos de produtividade, tá? Então eu devo ter todas as sementes emergirem na mesma época. E isso é importantíssimo. E por fim, a rodinha lá de trás, que é a rodinha cobridora compactadora. Como o próprio nome diz, ela serve ela tem dupla função. A primeira, o que é? Cobrir a semente, jogar terra em cima da semente. E a segunda é tirar a bolsão de ar, compactar, chegar a terra perto da semente. Tá vendo como é um sistema industrial? Olha aqui, ó, passamos a máquina inteira, cada uma tem a função e ela tem que fazer bem, tá certo? Ela tem que fazer bem, ela tem que realizar o seu trabalho bem, tá? Para expressar todo o potencial de plantabilidade. Quando a gente fala, por falar em plantabilidade, quando a gente fala o termo plantabilidade, se você procurar aí nos buscadores da internet, vai falar que plantabilidade é a distribuição uniforme da semente no sulco. Isso aí é plantabilidade, professor? É, só que para nós são 3 fatores. Além da distribuição uniforme da semente no sulco, ela tem que estar com a população indicada e recomendada para aquela variedade. E terceira coisa, mais uma vez, tem que estar na profundidade correta e uniforme. Tá certo? Explica isso aí, professor. Olha aqui, ó. Adianta eu ter uma distribuição perfeita se tá uma em cada profundidade, tá aquele voo de pica-pau no campo, não adianta nada. Uma vai sair primeiro e a outra vai ficar planta dominada. Adianta alguma coisa se eu errar a população, colocar semente a menos, a gente já viu que nós vamos perder. Professor, então para não errar eu coloco semente a mais. Aí eu vou ter competição. Eu vou ter gasto com semente, além de tudo eu vou ter competição. Entenderam? Como esses 3 fatores, aqui que está a cereja do bolo, ó, uma distribuição uniforme na população indicada e com a profundidade correta e uniforme, tá? Bom, conceito de plantabilidade, quando a gente fala em plantabilidade é assim, ó, o que eu quero? Eu quero todas as sementes espalhadas para que dê plantas com um espaçamento para ela poder expressar todo o seu potencial produtivo. Isso aqui a gente chama de espaçamento aceitável. Só que no campo, o que pode acontecer? Pode cair 2 sementes juntas, que a gente chama de duplas, ou, pior dos mundos, que a gente já fez a conta, se não cair semente, que são as falhas. Aí vai uma pergunta. Professor, tem como no campo ficar 100% de espaçamento aceitável? Não tem, tá? Não tem. Eu vou ter alguma coisa de dupla e alguma coisa de falha no campo, tá certo? Só que daí isso aí não pode servir de argumento para falar assim, já que eu vou ter dupla e falha mesmo, planto de qualquer jeito. Não é isso. Qual que é o nosso desafio? Minimizar, diminuir a quantidade de duplas e falhas. Aí que tá a chave do negócio, tá? E como é que eu vou diminuir isso aí? Fazendo um plantio de qualidade, com capricho, tá certo? Por que, professor, eu não devo ter falha e nem dupla? Se eu tiver falha, a gente já fez a conta aí, eu vou ter perda de produção e outra coisa. Aonde tem espaço, tem vazio, né? Onde não caiu planta, não nasceu planta, a planta daninha, a planta principal, o que vai acontecer? A planta daninha vem que nem cabelo. Você vê assim, aonde tem vazio no campo, você vê que tem planta daninha.
tá? E por que eu não devo encher meu stand, professor, de planta para não faltar? Porque daí eu vou ter dupla. E como eu falei, eu vou ter planta dominada. Segunda coisa, é muito fácil a gente ver que que a população está acima do normal. Sabe como? Você vai na roça e a planta está batendo aqui na altura do queixo, assim, na altura do peito para cima. Por quê? Porque ela teve estiolamento, ela cresceu demais. Tá certo? Isso é o que a gente não quer. Hoje, a maioria das plantas de soja, né? No caso a gente está falando, ela vai lá, ela tem porte mais baixo e ela é mais produtiva. Tá certo? Bom, como introdução, então, a gente já falou que a plantabilidade é importante e a gente está vendo o quanto que a gente está perdendo por causa de uma plantabilidade mais ou menos, tá? Agora eu vou falar para os senhores quais são os 7 segredos da plantabilidade, para abrir a cabeça, né? Porque deve vir a pergunta agora. Ah, beleza, professor, eu sei que eu não estou fazendo um plantio de acordo. Então, o que seria alguns pontos, né, que eu chamo dos 7 segredos da plantabilidade para a gente inspecionar? Vamos lá. Primeiro, qualidade dos insumos, tá certo? Qualidade dos insumos, importantíssimo, tá? Importantíssimo, eu tenho uma semente de qualidade, eu tenho um fertilizante de qualidade, eu tenho um inoculante de qualidade, todos os insumos em gerais. Por quê? Principalmente, turma, por causa do arranque inicial, né? Se eu tiver uma semente mais ou menos, o que vai acontecer? A gente vai ver, eu tenho uma semente com vigor mais baixo, essa aí vai demorar mais para nascer. Demorou mais para nascer, ela vai dar planta dominada e por aí vai, tá? Então, qualidade dos insumos, importantíssimo. Segundo, dessecação e corte da palha, né? Dessecação e corte da palha. Segundo segredo, a palha para ser bem cortada, turma, ela deve estar seca, tá? Ela deve estar seca. O que a gente vê às vezes? O pessoal vai lá e desseca, deu 5, 7 dias, a palha meio amarelona e entra no campo. Esse é o pior dos mundos, porque o disco vai bater e ele vai envelopar. Ele não vai cortar aquela palha quando ela está murcha. O que ela faz? Ela fica elástica, o disco bate e não corta. Então, a palha para ser cortada, ela tem que estar seca. E a gente vai ver como é que faz isso, com uma dessecação antecipada. Terceiro segredo, a manutenção da máquina, tá? Manutenção da máquina, importantíssimo. Eu gosto de falar o seguinte, eu tenho certeza que se eu perguntar, vocês acham que manutenção da máquina é importante? Você que está nos vendo e ouvindo aí vai falar assim, não, professor, é certeza que manutenção é importante. A segunda pergunta que eu faço é assim, será que a gente faz manutenção ou a gente troca peça? Fica esse questionamento aí, né? Troca peça, a gente faz uma manutenção correta ou a gente está trocando peça quebrada? É isso que a gente vê geralmente no campo, tá? Que não era para ser. Quarto, profundidade de semente. Nós já falamos que aqui está a cerejinha do bolo, tá certo? Quinto segredo, distribuição tanto de semente quanto de adubo. Isso aqui é importantíssimo, né? Isso aqui é importantíssimo. Sexto, aqui está o gargalo, turma. Velocidade de deslocamento, né? Aqui está o gargalo da plantabilidade. Eu costumo falar assim, que a plantabilidade e a velocidade tem correlação altíssima e indireta, ou seja, aumentei a velocidade e diminuí a plantabilidade, tá certo? E a gente vai ver como se faz isso. Vamos ver através de trabalhos. E por último, avaliação. Como é que está ficando? Eu não falei que a avaliação é importante? Então nós vamos aprender como é que a gente faz a avaliação. Então já vamos para o primeiro, que é a qualidade dos insumos. Tá certo? Olha aqui, a gente vê essas fotos, então eu tenho uma distribuição com vigor alto de semente e com vigor baixo. Olha a tal da planta dominada aqui na direita, né? Então a gente vai lá e tem a planta dominada aqui indicada que ela vai produzir, para quem está anotando aí, espero que você esteja com o caderninho, com a caneta do lado aí, ou com o celular, anota aí, mais uma vez, dados de pesquisa indicam que a planta dominada ela produz 40% do seu potencial. Quer dizer, só nessa brincadeira eu estou perdendo 60% do meu potencial produtivo. Tá? Falei para vocês que a gente tem que avaliar, então vamos falar de trabalhos, né? De trabalhos. Por exemplo, esse trabalho aqui eu acho que ficou bem bacana, que a gente fez o seguinte, a gente foi aumentando a velocidade, lembra da velocidade? Vão aumentando a velocidade e os parâmetros. Primeiro parâmetro, dano mecânico. O que acontece quando eu aumento a velocidade
em relação ao dano mecânico? Vocês estão vendo que aumenta o dano mecânico da semente? É claro, ele vai lá e começa a bater, né? Então ele começa a bater, ele vai lá e a semente começa a dar mais dano mecânico. E em relação ao vigor, professor, o vigor, tá vendo que eu vou aumentando a velocidade e vai diminuindo o vigor? Mesma coisa, né? Passei aqui de 86 de vigor que tinha para 10 km por hora para 45,8, né? Então, quer dizer, eu estou diminuindo quase pela metade o vigor da minha semente, tá? É claro, se eu aumentei o dano mecânico, eu vou diminuir o vigor. E o dado mais legal que eu acho desse trabalho aqui da Nayara, né, da minha orientada, é a germinação. Vocês estão vendo aqui, ó, que vai aumentando a velocidade, aí não tem muita lógica, ele diminui um pouco a germinação, depois lá a 8 e a 10 km ele aumenta de novo. Ué, o que está acontecendo? O que prova isso? Isso aqui é coisa de campo, turma. Só para quem sabe, e vou dar uma dica para os senhores, né? O pessoal vai lá ver e fala assim, professor, eu posso andar rápido que a semente nasce. Ela germina, só que daí ela não tem vigor para se tornar uma plântula de alta produtividade. Tá certo? Esse trabalho mostra isso com perfeição. Tá? Olha aqui outro trabalho, ó. O que a gente fez? Pegou o dosador convencional, o titânio e a pneumática, né? Vocês estão vendo que para todos, ó, o que está em amarelo, em cinza e azul aí, ó. Para todos, aumentei a velocidade, eu vou lá e aumento o dano mecânico da semente? É outra comprovação que eu tenho para os senhores. E aí, é claro, a semente vai ficar rodando, vai bater mais ali, ele vai tendo atrito com o dosador, atrito com o tubo condutor, ele vai tendo maior dano mecânico da semente, tá certo? Para todos os três, tá certo? Bom, então a gente já viu de semente, agora vamos falar de adubo. Adubo, o que acontece? Eu tenho uma parte que se chama segregação, ou seja, a máquina vai andando, o adubo vai batendo dentro da máquina, o que vai acontecendo? O pó vai ficando embaixo e os grãos maiores vão ficando em cima. O que tem de ruim nisso, professor? Eu tenho segregação, ou seja, primeiro cai o pó e depois os grãos maiores caem depois. Do jeito que está na foto aqui, ó. Do jeito que eu estou mostrando na foto. Então, ó, vai cair primeiro o pó e depois vai cair os grãos maiores. Bom, o que tem de ruim nisso, professor? Eu regulei para cair uma quantidade no começo, depois que vai gastando o adubo lá para o meio do depósito, começa a cair outra quantidade. Vocês já pararam para ver isso aqui? Eu falo para vocês que plantabilidade são só dicas úteis, né? São só dicas úteis. Olha outro trabalho que a gente tem, isso aqui é um trabalho de revisão. O que a gente fez? A gente vai lá e coletou o adubo de todas as linhas, né? De todas as linhas. Professor, se eu ver na média a barrinha vermelha lá, é 220 quilos por hectare. Vocês estão vendo que todas as barrinhas azul estão por volta de 220? Então a plantadeira está ótima. O que está errado aí? Dosagem. Quanto que eu queria? 285 quilos por hectare. Sabe o que é isso aqui? É eu pegar só a tabela lá da plantadeira, que foi feita para um tipo de adubo, e colocar a relação de engrenagens lá que está indicando na tabela e tocar o pau e não conferir, não avaliar. Tá certo? Isso aqui mostra isso. Tá? Quer ver outra coisa também? Isso aqui é muito importante, ó. Tem um dado, esse aqui está saindo do forno, turma. Tá? Tá saindo do forno, que a gente fez o quê? Fez inoculação, o trabalho da Aline, minha orientada também, ela fez inoculação via semente e via sulco, tá certo? Essas aqui são as máquinas que foram utilizadas. A gente fez inoculação via semente e fez através da máquina da Orion aí via sulco, né? Pasmem os senhores. Olha o resultado da eficiência da inoculação de soja via sulco e via suco de semeador em diferentes velocidades no plantio direto, né? Olha aqui, ó, só um dado de produtividade da soja. Ó, nós estamos falando de inoculação via suco, né? 5.000 quilos por hectare. Sem inoculação é uma coisa que não é praticada, mas que serve como testemunha. E a inoculação via semente. Gente, nós estamos falando de 6 sacas a mais. Só de eu fazer uma inoculação bem feita, né? Então aqui esse resultado eu achei que ficou bem legal para mostrar a diferença que a gente está fazendo só a inoculação via suco hoje, né? Bom, dessecação e corte da palha. A gente tem os diferentes discos de corte da palha, né? Tem o disco liso, tem o recortado, tem o corrugado,
tem o disco turbo, tem o ondulado, tá? Tem os diferentes tipos, tem os diferentes discos. Qual que eu vou escolher, professor? Eu tenho que entender o seguinte, ó. Fica fácil de entender. Primeiro que não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. O que geralmente vem na plantadeira, na minha máquina? O disco liso. Vou usar ele sempre, professor? Não, senão não teria as outras opções, tá certo? Por isso que eu falo que não tem receita de bolo. Dá exemplo, professor. Então vamos lá, ó. Quem corta melhor a palha? É o disco liso, faca afiada. Só que eu estou trabalhando com o disco liso e com um facão, com uma botinha atrás. Às vezes ele cortou a palha, mas ali no facão a palha está embuchando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um disco que faça o quê? Ele abra o caminho. Ele abra o caminho da palha para poder passar. Quem que faz isso? São esses discos de baixo. Tá certo? Então, o turbo, o corrugado, o ondulado, são esses discos de baixo que faz isso aí. Dá uma abertura para poder passar a palha, né? Olha aqui, ó, eu faço um plantio, né? Estou mostrando para os senhores. Tem gente que fala assim, professor, eu não consigo plantar na palha. Olha isso aqui, ó, eu estou plantando com 20 toneladas de palha, tá certo? Em cima de uma curva e vou falar para vocês que o plantio está ficando bom. Por que eu consigo fazer esse plantio bom aí, professor? Por causa de regulagens. E você já sabe falar, ó a palha como é que ela tá sequinha, do jeito que eu falei, baixa velocidade e a máquina regulada, tá indo embora, tô fazendo um plantio muito bom, tá? Agora aqui, ó, os mecanismos sulcadores, que nem eu falei para os senhores, ó, o disco duplo, o que ele vai fazer? Ele vai cortar. Aqui não tem palha, mas é só para mostrar para vocês, ó. Ele vai passando e vai cortando. Olha a diferença da haste. A haste vai rompendo. Tá certo? Então eu vou romper camada compactada quando eu tiver a haste. E quando eu tiver excesso de palha, eu vou lá e uso o disco duplo. Tá certo? Né? Ó, tem gente que fala assim, professor, eu só uso haste, né? Esse aqui é um trabalho que eu fiz, esse aqui é o trabalho da minha tese, ó, e eu coloquei para os senhores aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ou qual que é a demanda de força na barra de tração de uma haste e de um disco em relação a newtons, né? Então eu vejo o seguinte, ó, que é quase o dobro, tá certo? É quase o dobro. Então por isso que a hora que eu ponho uma haste é porque eu preciso romper o solo ou colocar o adubo em maior profundidade, tá? Se eu preciso cortar, é disco duplo. Manutenção da máquina. Costumo falar que a falta de manutenção ela gera, primeiro, falta de segurança, segundo, falta de qualidade do plantio, terceiro, rendimento operacional. O que você está falando aí, professor? Claro, se eu não tiver uma manutenção preventiva da máquina, a máquina vai parar muito mais. Então ela vai embuchar, ela vai quebrar por falta de manutenção, aí eu tenho que parar. Se eu tenho que parar mais vezes, meu rendimento operacional vai lá para baixo, tá certo? E o principal que tem desse slide aqui, turma, é o seguinte, ó, eu não falei para vocês para comprar insumos de qualidade? Então eu compro insumos de qualidade e coloco em qualquer máquina. Então eu não estou conseguindo explorar todo o meu potencial tecnológico. Aqui é outra coisa legal para se falar. Então a falta de manutenção provoca tudo isso. Tá certo? O que é falta de manutenção? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui eu costumo chamar de linha louca, né? Ó, tô com o embuchamento do carrinho ali gasto, então a linha vai fazendo zigue-zague. Né? Essa aqui do meio, ó, o disco liso aqui, o disco redondo ficou quadrado. Terceiro lá, a foto da direita, a mola desgastada. Então, qual pressão? Não falei que a rodinha de trás lá ela vai dar pressão na semente? Se ela tiver desse jeito aí, que pressão que eu estou dando? Nenhuma, tá certo? Então, eu vou ter bolsão de ar, eu vou ter problema de emergência da semente, germinação e emergência, tá? Que mais? Olha isso aqui, ó, adubo, né? O adubo, esse aqui eu acho fantástico. Eu larguei adubo de um dia para o outro lá no dosador. Olha o que aconteceu, ó, ele empedrou. Por quê? Porque o adubo ele é higroscópico, ele absorve água. Se eu deixar à noite a plantadeira com o adubo lá dentro, ele vai absorver água e vai empedrar desse jeito aqui, ó. Tá certo? Outra coisa, ó, manutenção da roda limitadora. Tá vendo que tá fazendo uma barriguinha ali, né? Essa barriguinha aí, ela vai dar bastante centímetros de diferença. Tá certo? E a última aqui, a foto da direita, que é o mais legal. Aqui, ó, vai ficar outra dica para os senhores. Tudo que eu vejo na máquina que eu vejo quebrado, eu troco, né? Agora tem coisa que eu não vejo. Por exemplo, o tubo condutor, por onde sai a semente.
né? Se eu não desmontar o dosador, eu não consigo ver como é que está o tubo condutor. Pasmem os senhores, um dos maiores erros que a gente tem, ou os maiores erros que a gente tem de plantabilidade está ali no tubo condutor. Exemplo aqui, né? Vocês estão vendo a sementinha lá e está cheio de barro no lugar onde sai a semente. O que vai acontecer? Ou ela vai pular, vai formar um trampolim ali, ou senão ele começa, dependendo do entupimento desse tubo condutor, ela começa a segurar a semente e a semente não cai. Esse é o pior dos mundos, tá certo? Ó, outra coisa legal aqui, o grafite, né? O grafite tem dosagem correta, então se eu colocar grafite a mais ou a menos, eu vou ter problema. Quer ver, ó? Cenas fortes, hein, turma? Cuidado, não tá pegando fogo na máquina, é grafite, viu, turma? Isso aqui é excesso de grafite, tá? Que às vezes eu já escutei assim, gente falando, grafite nunca é demais, pode colocar, tá? E eu vou ter muito problema. Quer ver outra coisa básica que eu falo para os senhores? Outra coisa básica, a maioria das máquinas que a gente tem no mercado, a transmissão é feita pela roda, pelo pneu, né? É claro, hoje a gente tem outras tecnologias de motor, por exemplo, né? De motor, mas a maioria é tocado pela roda. Se ela é tocado pela roda, vocês sabem a importância da pressão do ar que eu dou naquele pneu? Se eu tiver pressão diferente de um lado e do outro, tá claro que vai jogar uma quantidade diferente de semente e de adubo de um lado e do outro da plantadeira? Nossa, professor, é verdade, né? Agora, o que acontece? Nós temos que ter trabalho para mostrar isso. Então, vamos mostrar o trabalho. Só a diferença de pressão do pneu, em 20, 40 e 60 PSI, tá certo? Olha a diferença de população, turma. Então, eu tenho aqui com 20 PSI, eu tenho 261 mil sementes depositadas e com 60 PSI, eu tenho uma população de 228. 33 mil sementes a menos, só por causa de pressão de pneu, né? É um dado relevante esse aqui, por isso que eu falo para vocês que tem que fazer a pesquisa para comprovar, tá certo? Bom, vamos para a profundidade de semente que eu falei que é a cerejinha do bolo aí, né? Eu tenho uma profundidade correta da semente para colocar, que na soja de 3 a 4 centímetros, no milho de 4 a 5, né? Não mais que isso, e às vezes o pessoal vai lá e enterra demais a semente. Enterrou demais a semente, tá claro que ela vai gastar, como na foto da esquerda, ela vai chegar e vai gastar todo o potencial que ela tem ali, toda a energia que ela tem para poder sair. Toda a reserva que tem na semente, ela vai gastar para poder sair. Com isso, ela está, por exemplo, na foto aqui, ela está em um estágio atrasada, como eu falei para os senhores, ela vai dar uma planta dominada. Isso aqui explica, né? A semente muito profunda, eu não estou enterrando, eu estou sepultando a semente. Tá certo? Bom, e quem controla isso, professor? É a pressão que eu dou no carrinho, a pressão que eu dou na linha. Tem um nome em inglês aí chamado downforce, né? Que para nós é a pressão que eu dou no carrinho, pressão que eu dou na linha. A maioria das plantadeiras nossas, essa foto da esquerda aqui, ela é feita por molas. Só que hoje eu tenho outras tecnologias. Eu tenho bexigão, eu tenho pistão, tenho cilindro a gás, tá certo? Eu tenho outras tecnologias que vão me garantir o quê? Que conforme a resistência do solo, eu dê mais ou menos pressão. E isso é importantíssimo, né? Por que é ruim da mola, professor? Eu dei uma pressão só. Se eu não mudar aquela pressão da mola, eu vou ter sempre a mesma pressão do carrinho. Ah, tá. Então, se o solo está mais fofo, com menor resistência, o que vai acontecer? Ele vai afundar mais. Se o solo está mais duro, ele vai segurar mais e a semente vai ficar na superfície, vai ficar na palha, tá? Então, por isso que isso aqui é muito importante. E o ajuste fino? O ajuste fino é feito na limitadora, na roda limitadora, como eu mostrei na máquina para os senhores. Então, eu vou regulando a limitadora, só que o que acontece? Eu posso até fazer uma pré-regulagem no barracão, mas o importante é depois ir no campo. Por quê? Por causa disso aqui, por causa de barro, né? Então, por causa que eu tenho barro passando, na semeadora ali, e daí se ela acumular o barro, a limitadora começa a ficar cheia de barro, como na foto da direita, e a semente começa a ficar mais superficial, tá certo? Então aquela regulagem que eu fiz no barracão lá não valeu, tá? Olha aqui o que eu tô falando, o outro, que nem eu falei para vocês, a gente tem que mostrar trabalho, né? Então eu tenho, esse trabalho aqui ficou bem bacana, né?
da Jéssica Girotti, o que ela fez? Ó, a profundidade de barracão, que eu chamei de profundidade teórica, e a profundidade de campo, que é a profundidade real, tá certo? Então, ó, por exemplo, aonde eu coloquei 3,3 centímetros no barracão, o que aconteceu no campo? Ficou a 1 centímetro. Então, quer dizer, ela ficou quase na palha, tá? Isso aí dá diferença de produtividade, professor? Que é a pergunta que vem. Vamos lá, ó. Ó, olha a diferença. Aquela que eu regulei para 5,2, que seria o ideal para o milho aí, deu 10.700 quilos. E aquela que ficou na palha, a 1,3, deu 8.300 quilos. Tá certo? Dá o quê? Dá 2.300 quilos de diferença. É um baita no resultado, né? Só por causa de profundidade de semente, mais uma vez. Bom, distribuição de semente e adubo, né? O que você quer? Eu costumo falar, o que você quer para a sua área? Eu quero essa da foto da esquerda, essa boa distribuição. Não quero dupla, tripla, falha, né? Igual da foto da direita, né? Na soja é a mesma coisa, tá certo? Não quero dupla nem tripla. Para isso, eu tenho que acertar meu dosador, né? Então, se for o dosador mecânico, o que eu preciso fazer? Principalmente disco e anel. Que nem eu falei para os senhores, acertar o dimensionamento do disco e do anel. Do disco tem a ver com o tamanho da semente. E do anel, professor, tem a ver com o formato da semente. A semente não pode ficar que nem nessa última foto aqui debaixo da direita, ela não pode ficar para cima, porque vem o raspador lá e arranca. Então eu teria que ter um anel mais rebaixado para a semente ficar mais alojada no disco, ficar mais para baixo, tá? E nas pneumáticas, nas a vácuo, professor, eu tenho que acertar. Tem gente que fala assim, toca o vácuo no verdinho lá do manômetro e toca o pau. Não é nada disso. Eu tenho que acertar o disco, tenho que acertar a pressão lá do singulador e tenho que acertar o vácuo também, né? Quer ver, ó? Ó, esse vídeo aqui, o primeiro aqui da esquerda, foi lá e rodou o mundo. Olha a quantidade de dupla que tá dando, né? Olha a quantidade de dupla que tá dando. Por que acontece isso, professor? Por causa que eu fui lá e tô com excesso de vácuo, né? Se eu tiver falta de vácuo, como essa foto do meio aqui, eu vou ter falha. Pode dar mais uma dica para vocês? Dá uma olhada nesse vídeo da direita aqui, ó. Ó, filma em câmera lenta. Tá vendo a dupla ali? A hora que eu filmo em câmera lenta, eu vejo a singulação, como é que está a distribuição das minhas plantas, das minhas sementes. Tá certo? Bom, chegando no final, velocidade de deslocamento. É importante? A gente já falou que é importantíssimo. A velocidade de deslocamento, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Se eu pegar a foto da esquerda a 5,5 km por hora e a foto da direita a 9 km por hora. Primeira pergunta que eu faço professor, tem dosador que consegue jogar semente a 9 km por hora? Tem dosador. Se eu pegar uma esterina, nós temos simuladores lá, nós planta até 12, 13 por hora. Tá certo? Agora vamos lá. Como é que eu quero que fique o meu suco? Por isso, todo mundo que fala de velocidade, eu passo aquela foto da máquina do lado. Nós só estamos resolvendo um problema, que é o dosador de semente. E cortar a palha, e colocar na profundidade correta e cobrir a semente. Tá certo? Se a máquina que o senhor tem consegue fazer isso numa alta velocidade, parabéns e pode continuar plantando. Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos, tá? O que vai acontecer lá no tubo condutor? É isso aqui, ó. É esse vídeo, ela começa a ricochetear lá dentro, tá? Então a semente, por causa da inércia, ela vai ricocheteando lá dentro. Ou senão, quando fica uma rebarba ali, a hora que eu vou furar para colocar o sensor, ficou alguma rebarba no tubo condutor, eu tenho esse problema. Lembra que eu falei para vocês que um dos maiores problemas que a gente tem é no tubo condutor, né? Olha esse trabalho aqui ficou muito legal, que foi da minha livre docência, né? Do ano passado, trabalho fresquinho aí também. O que eu fiz? Eu peguei, a pipoqueira normal, mais uma vez, o titânio e a pneumática, e fui aumentando a velocidade. 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 e 7 km por hora. Olha a produtividade. Tá claro que para os 3 tipos de dosador, eu estou aumentando a velocidade e vai diminuindo minha produtividade? Para todo, parece que é uma reta, tá? Mas o que é legal? Em baixa velocidade, com uma semente boa, o que acontece? Eu posso usar uma mecânica normal ou uma pneumática. Agora, em alta velocidade, a diferença, vocês viram que a diferença é bem maior, né? Em prol da pneumática. Então, quando falam para mim, professor, pneumática ou mecânica? Eu falo, depende da velocidade que você vai andar, tá?
Tá certo? A velocidade tem a ver com capacidade operacional, com rendimento operacional. Olha aqui, ó, vamos voltar para o colégio. O que me dá capacidade operacional, professor? É uma formulinha. Quantos hectares por hora eu faço é com base na largura da máquina. Eu posso mudar? Não, só se trocar de máquina. A largura é estática, tá certo? Aí eu tenho a velocidade. Posso mudar? Posso. Maior velocidade, maior hectare por hora, maior capacidade operacional. Todo mundo fala da velocidade e esquece da eficiência. A eficiência é quantas vezes eu paro, né? Então, se eu parar menos, eu tenho uma maior eficiência, tá certo? Então, isso quer dizer, a eficiência quer dizer disponibilidade da máquina. Bom, para transportar de uma área para outra, como é que faz para eu fazer manutenção, a servicibilidade que eu tenho, manobra de cabeceira, quantas manobras eu faço, abastecimento de semente e adubo. Às vezes a máquina está parada lá e não tem semente tratada, né? E não tem semente tratada e eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo eficiência com isso. Quantas paradas para manutenção? Ah, não fiz uma revisão adequada da máquina? A máquina vai lá e para mais para fazer manutenção. E dá para a gente ficar falando a aula inteira aqui sobre eficiência, né? Mas vocês já entenderam o recado. Tá? Então, eu tenho que buscar o ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? Entre qualidade e capacidade operacional, tá certo? Isso tem a ver com a velocidade. Então, eu tenho uma alta qualidade, só que eu vou plantar 3 km por hora, minha capacidade operacional vai lá para baixo. É uma balança. Eu quero plantar 9 km por hora, professor. O que aconteceu com a minha qualidade? Entenderam? Então, eu tenho que buscar o meio termo aqui, o ponto de equilíbrio. Tá? E, por fim, a último, né, o sétimo segredo, que é a avaliação. Como eu falei para os senhores, como que está ficando? Como que está ficando, né? Então, eu falo que precisa de alta tecnologia para avaliar, altíssima tecnologia para avaliar um plantio. São 2 mãos e uma trena, né? Para quê? Para eu chegar e desenterrar a semente e ver como é que ficou a distribuição. Olha aqui essa foto da esquerda, ó. Aqui eu estou vendo como é que ficou a distribuição, estou vendo a profundidade e estou vendo a população, tá certo? Para isso, a gente lançou um aplicativo aqui também, que é de graça, só você baixa na internet aí para ver o resultado. O que é o resultado? É isso aqui, ó. Olha o que eu estou falando de avaliação. Olhem os senhores para a distribuição de cima e a de baixo. Qual que está melhor? A de cima ou a de baixo? Tá claro para todo mundo que a distribuição de baixo está melhor? Só que se eu não tenho um número, eu não sei quanto que está melhor. O que você quer falar com isso, professor? Através do coeficiente de variação, então eu tenho uma média de 11 centímetros entre as plantas. Olha a distribuição de baixo, ó, 10, 11, 11, 9, 13, 12, 11, 12. Tá vendo que está tudo pertinho do 11? Então não está fugindo muito da média, então minha distribuição está perfeita. Olha a distribuição de cima agora, ó. Dupla, falha, depois outra falha, outra dupla. A distribuição está muito longe da média. Agora eu tenho um número, ó. Coeficiente de variação lá em cima 64% e lá embaixo 16%. Então, além de no olho eu saber que a de baixo está melhor, eu consigo comprovar isso. Tá certo? Bom, pessoal, para finalizar, né, nós estamos andando o Brasil inteiro aí fazendo treinamento pelo Brasil, fazendo uma capacitação, o checklist da máquina, né, que é o mais importante aí no campo. Tem uma coisa que está me dando muito orgulho, é que fazer curso de plantabilidade para mulheres também, que a gente faz aqui pelo GPD e está sendo muito bacana, tá? E vou fechar aqui, ó, tudo que eu falei aqui para vocês em alguns minutos, eu vou fechar com um slide, que seria os 5 pilares da qualidade da semeadura. O que você falou aí, professor? Resume para nós. Então vamos lá, ó. A semeadora não precisa ser nova, ela tem que estar com a manutenção em dia. Os insumos têm que ser de qualidade superior para eu ter um arranque inicial melhor. Condição do solo não precisa estar ideal. Eu fujo dos picos. Eu não planto nem com o solo encharcado, nem planto no pó. Fora esses 2 picos, a gente consegue fazer ajustes na semeadora para fazer um plantio bom. Capacitação da equipe. O que nós estamos fazendo aqui com essa aula? Com esse bate-papo? É fazer capacitação para a equipe fazer um plantio melhor. E por fim, a cerejinha do bolo que é saber regular a máquina. Ah, professor, é difícil regular uma máquina, uma semeadora? Não é difícil, mas é cheio dos detalhes. Eu tenho que passar de ponto por ponto, tá bom? Pessoal, essa brincadeira aqui eu sonho com semeadora, tá? O slide que vocês estão vendo aí, eu sonho com semeadora, então nunca pare de aprender. Isso aqui é o que vai fazer você, uma melhoria contínua, faz com que você, além de você
é ficar maior, ficar grande, você ter retorno financeiro. É isso que vale a gente estudar e a gente aprender, tá certo? Gratidão, muito obrigado. Aí estão meus contatos e fico à disposição.